pudim que todo dia era bom. Delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente, talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, e o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Tia tá bem e morrendo de saudade de cada um de vocês. Hoje nós iremos aprender a aula de ciência sobre os estados físicos da água. Ontem, na aula de geografia, a gente falou um pouquinho sobre a água, que o nosso planeta tem 71% de água, não é isso? Mais água do que terra. Olha aí. Olha aí como nós, por isso que ele é conhecido como planeta azul ou planeta água. E hoje a gente vai aprender na aula de ciências os estados que a água a gente pode conhecer. Por exemplo, como é o seu estado que você está hoje? Hoje eu estou um pouquinho triste. Às vezes a gente diz isso a alguém, não é isso? Ah, hoje eu estou bastante feliz, porque amanhã vai voltar às aulas e vou rever os meus queridos alunos. Então esse é o meu estado, o estado que eu estou. Então a água também tem alguns estados: sólido, gasoso e líquido. A gente vai explorar bastante isso, ver quando é que ela está no estado líquido, ver quando é que ela está no estado sólido e ver quando ela está no estado gasoso. E para isso é importante que vocês prestem bastante atenção no vídeo que eu preparei com muito carinho para vocês, certo? Na aula de ontem a gente viu o quanto é importante a gente preservar a água. Porém, contudo, todavia, a maioria da água do nosso planeta está congelada. Olha que pena. E a água doce só representa 0,3% dessa água, que é 71%. Então é pouco. Por isso que é tão importante a gente economizar para lavar prato, tomar banho, lavar roupa, beber, cozinhar os alimentos. Ela serve para muita coisa. E sem ela, será que a gente consegue viver? Não, a gente não consegue viver sem ela. Por isso que é importante a gente preservá-la, ok? Tia vai colocar uma música bem legal aí para vocês iniciarem a nossa aula de hoje. E depois vocês já vão pegando o livro de ciências, que a gente vai começar a explicação do conteúdo bem legal. E depois tem experiência para vocês fazerem em casa aí com a mamãe, com o papai, com o titio, para vocês perceberem também quais são os estados físicos da água. Beijo no coração, escutem aí, bem legal a música.
precisa ter medo, abelhinha. O trovão é sinal que a chuva vem, que a chuva é bênção de Deus. A água, quando está no céu é nuvem. Se você ouvir um trovão, cabum! Logo a chuva vai cair, vai cair, vai cair. Que barulhão! Logo a chuva vai cair. A chuva serve pra molhar a terra. A chuva serve pra encher os rios. A chuva nos dá água pra beber. A chuva faz a planta florescer. A água, quando está no céu é nuvem. Se você ouve um trovão, logo a chuva vai cair. Vai cair, vai cair. A água, quando está no céu é nuvem. Se você ouve um trovão, cabum! Logo a chuva vai cair. A chuva é água para tomar banho. A chuva é água para escovar os dentes. É água pra mamãe cozinhar. É água pro papai se barbear. Trovão, cabum! Logo a chuva vai cair, cair, cair. A água, quando está no céu é nuvem. Se você ouve um trovão, logo a chuva vai cair, cair, cair. Logo a chuva vai cair, escarrão, escarrão. Logo a chuva vai cair, vai cair, vai cair. Logo a chuva vai cair, escarrão. Bom dia, meus amores do Educandário Arco-Íris, do 3º ano. Hoje nós vamos iniciar com a aula de ciências. A tia já fez a introduçãozinha aí com vocês. E também já coloquei uma música bem legal falando sobre a água, que é o tema principal do nosso conteúdo de hoje. Nossa aula de ciências, vocês vão pegar o livro e a gente vai revisar um pouquinho da página 14, o conteúdo anterior que a gente aprendeu, que foi o ar. O ar, aprendemos que o ar, ele pode ser incolor, o nome já vem de cor, não é isso? Ele, quando é puro, ele não tem cor. Inodoro, ele não tem cheiro. Insípido, ele não tem sabor. Quando o ar ele está em movimento, a gente pode perceber ele de tal forma. Brisa é um leve vento que bate em nosso rosto. Ventania, o ar se movimenta com bem mais força. E às vezes as casas podem perceber fazendo um redemoinho e a poeira, não é isso? Como a poeira. E o furacão, ele é formado por ventos muito fortes, que podem causar destruição de casas e plantações. Então, aí é quando o ar está em movimento, certo? Além disso, existem aparelhos que indicam a velocidade e a direção do vento. São anemômetro, que ele mede a velocidade do vento, é muito usado nos observatórios de aeroporto. A biruta, que é um instrumento de extremidade maior, fixa em um arco. Ela é indispensável nos aeroportos também, pois os aviões só podem levantar voo e aterrissar no sentido contrário do vento. Então, a biruta aí é o que mostra o sentido contrário do vento. E o catavento é o que indica a direção do vento, que é o mais conhecido por nós. Vamos lá começar nosso conteúdo de hoje. Aí, agora, vocês vão para a página 18. A água. Nós vamos iniciar o nosso conteúdo da página 18. A água. Nosso planeta, acompanhe a leitura aí, certo? Nosso planeta aparenta ser
constituído por mais água ou terra. Quando a gente olha para o planeta aí, na página 18, e isso tem mais parte azul. Como você acha que está distribuída a água do planeta? A gente tinha acabado de falar ontem, não foi isso? Que está distribuído com a maioria sendo água salgada e águas congeladas, não é isso? Por isso que é tão importante a gente preservar a água doce, porque ela é em minoria, ela não é em maioria, como alguns de vocês poderiam pensar. A Terra, observada do espaço, apresenta um aspecto azulado, devido ao fato de ser quase que totalmente coberta por água. A camada de água que envolve a Terra é chamada de hidrosfera. O que é hidrosfera? Vamos marcar aí com lápis em casa. Hidrosfera é a camada de água que envolve a Terra. Conseguiram marcar? Ela é formada por rios, mares, cachoeiras, geleiras e represas. Além disso, as pessoas, os animais e as plantas que vivem na Terra também são constituídos por água. Utilizamos a água na nossa vida, atividades diárias, como beber, preparar alimento, lavar objetos da cozinha, lavar roupa. A água é um elemento indispensável para a nossa vida. Sem água a gente não sobrevive. Assim como o ar, a água limpa deve ser, olha aí, também incolor, não ter cor, inodora, não ter cheiro, e insípida também, não ter sabor. Os estados físicos da água. A água, primeiro, ela tem que ser líquida. Como assim? A água que a gente bebe, ela está no estado líquido. São as três bases principais. Líquido é a que a gente bebe. Sólida é a que quando a gente chupa um picolé, a gente vê um gelo, ela já está no estado sólido. E gasoso já vem de gás, não é isso? Então é o gás, é o vapor que sobe para encher as nuvens, é o vapor de quando a gente destampa a panela, a gente sente no nosso rosto. Então isso aí é gás. Só que de uma acontecem mudanças de acordo com a temperatura do ambiente. Aí agora é que vai começar a dificultar aí para vocês. De acordo com o ambiente, acontecem mudanças com a água. A primeira que a gente vai trabalhar, a tia colocou a imagem aí, é a fusão. A fusão é quando tiramos o gelo do congelador. Ele se transforma em líquido devido ao calor do ambiente. Então, ele estava no estado sólido e passou para o estado líquido. Ele estava no estado sólido e passou para o estado líquido. Revisando novamente, a água estava no estado sólido, como gelo, e começou a derreter por causa da temperatura do local. Então, aí a gente pode ver a fusão sólido para o líquido. Já a solidificação, olha que nomezão grande, né, gente? Solidificação. É o contrário. A gente coloca a água na geladeira, no congelador, no bloquinho aí de gelo, e com a temperatura também da geladeira, a água vira gelo. Então, solidificação é quando a água se transforma em gelo, líquido se transforma em sólido. A fusão é o contrário, é o sólido para o líquido. A fusão é o sólido para o líquido. A solidificação é o líquido para o sólido. Vamos revisar novamente. Os estados físicos da água é: líquida é a água que a gente bebe, sólida é o gelo, né? O picolé, o sorvete também, que a gente pode ver que foi mudada de acordo com a temperatura do tempo, que foi na geladeira a temperatura, e a gasosa, que é o ar, é o vapor, é o vento, que também tem gotículas de água, que a gente não pode perceber, mas tem em alguns momentos, certo? A gente não pode perceber. Só chove por causa do estado gasoso da água. A água dos rios sobe em forma de gás, enche as nuvens e sobe, e chove. Então, aí, fusão do estado sólido para o líquido, o gelo derretendo. Solidificação
da água para o gelo, do líquido para o sólido. Já a vaporização, a imagem aí está bem clara, né? É quando a água começa a ferver, ela passa do estado líquido para o gasoso. Olha aí, o líquido virou gás. Então aí é a vaporização. E a condensação também é por causa da temperatura. A água está num estado gasoso, isso é, o vapor da água muda do estado atual para o líquido. Porque aí a gente pode perceber que começa a suar. Por causa da temperatura do local, a água começa a suar. Então a gente chama de condensação. É o que acontece quando colocamos um líquido gelado em um copo e gotículas de água se formam em sua superfície. Então é a condensação. Vaporização, lembra logo de vapor. É a água virando vapor, gás, gasosa, líquida para o gasoso. A condensação já é do estado gasoso para o líquido, começa a suar. O ciclo da água na natureza. A gente pode perceber que o sol aquece a água dos oceanos, dos mares, dos rios, dos lagos e lagoas. E essa água vai passar por um estado líquido. Quando ela está no estado líquido, ela recebeu vapor, ela recebeu aí, transforma-se em vapor de água. E daí ela sobe, os raios solares descendo, o vapor de água sobe para onde? Se acumula no ar, este se eleva, esfria, estou na página 19, esfria e se condensa, transformando-se em gotículas que originam as nuvens, olha aí. Quando ocorre a condensação é aí as gotículas do estado gasoso para o líquido. Sobe o vapor e nas nuvens se transforma o líquido. O vapor da água está subindo, os raios solares, depois o vapor da água subiu, encheu as nuvens. Quando ocorre a condensação, muda-se do estado gasoso para o estado líquido. A água voltada da terra é formada em chuva, granizo ou neve. E aí começa a chover. Parte da água da chuva cai e penetra no solo, formando os lençóis de águas subterrâneas. Outras partes vai para os rios, mares e oceanos. Que a gente está vendo aí, escorre na terra a água e a água aí procura um local. Certo? E depois acontece tudo novamente. A água está na terra, ela recebe os raios solares. De acordo com os raios solares que batem nela, ela sobe como vapor. Subindo como vapor, ela enche as nuvens de água. Enchendo as nuvens de água, chove novamente. A qualidade da água. Nem toda a água disponível na natureza é adequada para o consumo. A água que podemos ingerir é aquela livre de impurezas denominada água potável. A água mineral que compramos para consumo é extraída de fontes e ainda passa por processos de limpeza e filtração antes de ser engarrafada. Eles apenas não pegam água nela, passa por um processo. Mas, caso a água não seja mineral, deve ser fervida e filtrada antes do consumo. No organismo humano, a água é eliminada através da urina, da respiração, das fezes e do suor. Por isso que é tão importante a gente beber bastante água, porque ela é eliminada de 4 formas. Na urina, a gente respirando, a gente elimina a água também. Nas fezes, no xixi e também suando, a gente transpirando. Por isso que é importante beber água, porque a gente sempre está perdendo líquido no corpo. A água é considerada poluída quando está com suas características naturais alteradas por agentes externos. Podem ser por substâncias químicas ou por micro-organismos contaminados. Na maioria das vezes, a água contaminada parece limpa, pois não apresenta cheiro nem gosto, mas contém os seres transmissores de doença. Então, se eu estou sem condições de comprar água mineral, quando eu for inserir alguma água, eu tenho que ferver ela para que ela fique limpa. Isso é muito importante.
Não devemos utilizar água poluída, pois ela pode provocar sérios prejuízos à saúde. Se eu estou sem condições de comprar uma água mineral que passa na rua, às vezes no supermercado, eu vou tirar uma água que eu não sei se ela é tratada, então eu vou ter que ferver ela para matar o micro-organismo dela, que ela pode estar contaminada. Às vezes ela pode não estar contaminada, mas a gente não sabe. Então é melhor ferver. Antes de te explicar a atividade, o tratamento de água a gente vai ver na próxima aula, certo? Eu quero revisar com vocês. Fusão do estado sólido para o líquido é o gelo derretendo. Solidificação do líquido para o sólido é a água que a gente coloca na geladeira e por causa da temperatura ela muda. Vaporização é a água fervendo, que aí a gente vai observar o vapor. E condensação é do estado gasoso, o vapor da água que começa a suar e vai para o estado líquido, gasoso para o líquido, condensação, por causa também da temperatura. Na atividade aí, primeiro na página 21, vocês vão preencher. Deixa eu te dar um exemplo para letra A. O picolé que a menina está comendo possui água no estado. O picolé é estado líquido? O picolé é no estado gasoso? Ou o picolé está no estado sólido? Dentro do bule, a água aquecida está passando do estado. No bule tem água gelada, sólida ou tem água líquida? E quando ela fica fervendo, fica como? Isso, vira gás, gasoso. Esse processo do líquido para o gasoso a gente chama de quê? Segundo, marque a alternativa correta. A água no estado líquido é encontrada nas geleiras, nas cachoeiras ou no ar, no estado líquido. Simone, terceiro, estava passando perto de um rio e, como estava com muita sede, resolveu pegar um pouco daquela água para beber. De acordo com o que a gente estudou, a atitude de Simone foi certa? Ela pegá-la do jeito que estava no rio e beber? Ela sabia se a água estava contaminada ou não? E aí, o que é que vocês acham? Foi errada a atitude de Simone. Ela deveria ter feito o quê? Isso. Ela deveria ter levado para casa, fervido. Só que ela estava com sede, né? Aí a história dizia, por que ela não levou uma garrafinha para quando saísse, desse sede, ela já tivesse lá uma água tratada na mão, do que pegar uma água sem saber se está contaminada ou não. Se a água B não apresenta cor, cheiro nem sabor, isso seria suficiente para dizer que a água era potável? Ela é boa? Ela não está contaminada? Não. Por quê? Muitas vezes a gente pensa que a água limpa, ela pode parecer limpa, mas a gente não sabe. A gente só sabe se ela é limpa se ela passar pelo tratamento, ok? C. Quais processos ela poderia submeter a água para eliminar a impureza? O que é que Simone poderia fazer para eliminar a impureza da água? Tiriná explicou. Aqui tem dizendo o que é que ela deve fazer. Olhem direitinho aí que vocês vai clarear a mente de vocês. Quarto, precisamos de água diariamente. Escreva situações em que as pessoas utilizam água no dia a dia. Por exemplo, Tiriná, quando acordou, bebi água, depois escovei o dente, já usei água novamente, lavei o rosto, já usei 3 vezes a água. E aí? Vocês também vão citar aí coisas no dia a dia que a gente utiliza a água. Na página 22, você vai observar os nomes aí e vai colocar 1 para sólido, 2 para líquido, 3 para gasoso. No rio, a gente tem água no estado sólido, duro, feito gelo. No estado líquido, sim, então coloco 2. Vou explicar só alguns. Nas nuvens, a água fica lá como? Isso, sobe como gás, então no estado gasoso, 3. E nos mares? Isso, muito bem. Nos mares é no estado líquido, 2. E assim por diante. Sexto, analise a imagem. O que acontece com o gelo quando é retirado do congelador e deixado no ambiente? E aí?
ele acaba derretendo. Por que ele derrete? Por que será que ele derrete? Porque está muito frio? Porque está muito calor? Quem acha que é de acordo com o ambiente, a temperatura do ambiente, está de parabéns, porque mudou de ambiente. O gelo estava na geladeira, e quando ele saiu da geladeira, ele foi para outro ambiente, que causa calor. Então, por isso que ele derrete, ele passa do estado sólido para o líquido. Aí a gente pode perceber que ocorre o quê? Qual é o estado que ocorre aí? Quando o estado sólido para o líquido? A fusão. Qual mudança do estado ocorre quando colocamos água no congelador? A água passa do estado... Por que quando a gente coloca água no congelador isso acontece? A água fica gelada. A temperatura lá é como? O sétimo, vocês vão observar essa imagem aí. Vou marcar um X apenas nas setas que indicam que a água está evaporando. A água está subindo em forma de vapor. Vai fazer um X na setinha. Depois vou explicar a letra B. O que acontece com o vapor de água durante o ciclo? O vapor de água subiu e lá em cima fez o quê? Fez o quê com a nuvem? Que a nuvem estava branca e ela ficou preta. Por que a nuvem ficou preta? Por onde vai a água da chuva? A água da chuva bate aonde? Bate na terra, mas da terra ela escorre para onde? E depois que ela escorre, ela começa a subir de que forma de novo? Vocês vão explicar um pouquinho isso aí, tá certo? Agora vocês vão fazer uma atividade, além dessa 21-22, de percepção de acordo com a variação de temperatura. Vai perceber a água de acordo com a temperatura. Vai tentar fazer a experiência aí da fusão, pegar um pedaço de gelo, esperar ele derreter, aí tá a fusão. Vai ver a solidificação, pegar um bloquinho, uma bacinha, colocar água, colocar na geladeira. Por causa da temperatura, ela também vai ficar no estado sólido, do líquido para o sólido, solidificação. Vai pedir à mamãe para ligar o fogão, colocar água e perceber que ele vai virar vapor, gás, a vaporização. E também vai colocar água gelada no copo e vai perceber que ele vai soar, que aí é a vaporização, a condensação. Tem que ser com a ajuda de um adulto e você pode ir fazer essa experiência e fotografando esse momento, tá certo? Fotografando você. Tem que sair a mamãe também. As mamães, os papais, a gente vai ter que se animar e sair na foto também. E tem que sair também o acontecimento da água, tá certo? Que vai ficar bastante feliz vendo vocês fazendo. Então, é 2 atividades. Uma é a página 21-22 e a outra é a percepção da água. Vocês vão ver aí as 4 formas que a gente percebe a água. Ok, meus amores? Se cuida que logo, logo a gente vai estar juntinhos, tá certo? Cuide e valorize as pessoas que estão ao seu lado. Abraço, diga o quanto elas são importantes para vocês. Isso é um momento muito importante da gente valorizar a família, valorizar a vovó, os pais, o irmão. E ver o quanto eles são importantes e quanto eles nos amam. Ore e peça a Deus que tudo isso passe logo, certo? Pra gente ficar juntinho novamente na sala de aula, tirando as dúvidas, matando a saudade, sorrindo, conversando, brincando e estudando bastante. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Estou morrendo de saudade. Aqui agora eu quero mostrar para vocês o que foi que eu pedi para vocês fazerem em casa. Eu quero mostrar aqui também. A solidificação aqui, ó, é quando a água vai para a temperatura da geladeira e ela vira estado sólido, do estado líquido para o estado sólido. A gente pode observar a solidificação do estado líquido, foi para a temperatura da geladeira e ficou no estado sólido. Já a fusão, ela estava no estado sólido, olha aqui, ó, e está se transformando no estado líquido por causa também da temperatura do ambiente, do estado sólido. Ela está ficando para o estado líquido por causa da temperatura, que a gente pode ver a fusão. A condensação, aí para o estado gasoso, a água está transpirando o gás dela e está transformando no estado líquido. Vocês podem observar que está suando, ó. O copo, ela estava também na geladeira, trocou de ambiente e começou a transpirar
condensação. E por último aí para vocês observarem, a vaporização está no estado. Vocês estão vendo o vapor? Está no estado, olha aqui as gotículas na tampa. Líquido e está se transformando no estado gasoso, virando vapor. Que não dá para ver direitinho não, mas está saindo vapor. Então é isso, minha gente, vocês vão fazer isso em casa, certo? E depois fotografar. A tia vai tirar uma foto também para vocês verem. Beijo no coração.